Gratidão. E aqui falando um pouco de dicas para a gente limpar a mente, manter a mente limpa. O que acontece? Nosso mundo, né? Esse planeta Terra, esse caos divertido, vamos chamar assim, né? Um caos terrível, mas é um momento que a gente tem de cocriação, de arrumar toda essa casa e de criar uma realidade mais bonita, né? Então, o que é a limpeza da mente? A gente limpa aqui as paredes, né? A gente usa essa técnica como uma grande limpeza da nossa mente. Como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente ter consciência do que a gente assiste. Por quê? Porque tudo vai refletir na mente. Então você assiste coisas terríveis, né? Por exemplo, você vai num cinema assistir um filme de terror, uma coisa muito forte. Você vai ser totalmente impactado por esse filme. Então a sua mente vai receber toda essa informação. Falando energeticamente, né? Ela vai receber toda essa informação. Se você não está consciente, ou seja, se você não está consciente, não está num nível de consciência elevado, você vai absorver aquilo no nível físico. Então você vai receber todas aquelas emoções do filme, todas as intenções do produtor do filme, todas as intenções dos atores, tudo que tem dentro daqueles personagens, da intenção que o filme tem, né, de mexer com as pessoas, tudo que está nos bastidores vai ser recebido através daquele filme, daqueles personagens, daquelas emoções, daquelas falas. Por quê? Porque tudo é energia, vibração, gente. Energia, vibração. Estou fazendo um exemplo, né? Comigo, né? Eu estava num momento do meu processo evolutivo, ainda não tinha chegado, né, na questão da minha origem, eu estava caminhando para isso. Eu fui convidada a assistir um filme e eu aceitei o convite e a pessoa tinha escolhido a primeira cadeira, né? Então, a primeira, eu estava com praticamente todo o meu corpo físico quase que dentro da tela do cinema. Como eu estava num processo de elevação, de mudança de energia, de um trabalho interno, não foi a melhor opção que eu fiz aceitar o convite de assistir o filme. Quando eu saí do filme, eu estava completamente impactada, tomada pelas energias do filme. E eu não podia nem me mover assim para conversar, porque eu tinha incorporado o personagem, né? Então eu estava num momento realmente muito difícil. Então, gente, o que acontece? Por quê? Porque eu estava aprendendo internamente a lidar com as energias, né? A lidar com o mundo sutil. Então, aquilo que eu recebi não foi apropriado. Mas, veja, como nós todos temos nossos mentores, nossos guias, imediatamente, quando eu fui para casa, me recolhi e tudo mais, descansei no dia seguinte, não existia mais nada. Ou seja, tinha desaparecido todos os efeitos do filme. Por quê? Porque eu estava num processo de evolução, num processo de aprendizado, onde eu estava sendo, né, estamos o tempo todo sendo acompanhados, mas eu permiti e pedi, né, falei, por favor, isso aqui eu errei, eu percebi que eu tinha errado indo assistir aquele filme. Então isso é importante, né? O importante é a gente perceber que errou. Então eu errei, eu sentei praticamente dentro do filme, porque foi na primeira fileira, e recebi as emoções da atriz, né? Recebi todos os processos do filme na íntegra. Então, gente, a primeira coisa para a gente limpar a mente é a gente ter consciência do que a gente está assistindo, do que a gente está vendo. Está fazendo bem? Não está? Sabemos lidar? Por quê? Porque aquilo que está ali, seja um filme, seja um vídeo, seja o que for, aquilo está trazendo uma informação, uma vibração de uma intenção. O filme, ele tem um monte de intenções, né? Como é que os filmes alcançam bilheterias gigantescas e em alguns, em um lançamento, né, uma estreia, você tem tudo vendido, tudo. Por quê? Porque existe um monte de emoções, de intenções, de trabalhos que são feitos para levar aquela multidão àqueles estados. Então, isso, como nós trabalhamos com energia, né, e agora temos
o conhecimento dos comandos, né? Que é realmente uma energia de organização total do planeta. Então, nós percebemos uma desordem, agora não entramos, né? Porque aprendemos a lidar com isso. Então, percebemos rapidamente uma coisa desorganizada e vemos que aquilo não tem nenhum impacto, né? Mas um ser que está entrando num processo evolutivo, que está aprendendo, né? E aí falando justamente com experiências próprias, ele deve se preservar de assistir, de colocar na sua mente coisas que estão em discordância com a sua energia interna. Não que ele não possa assistir, mas ele tem que tomar cuidado com o que ele assiste, assim como com o que ele lê, com o que ele vê, com os shoppings, com as mídias digitais, todas elas estão irradiando o tempo todo energias, vibrações de todo tipo que levam ao consumo, que levam as pessoas a ficarem ansiosas, que levam as pessoas a todo tipo de emoção. Lembrando que nós somos nosso veículo, por isso é importante a gente estar conectado à nossa consciência, à nossa mente superior, porque ela vai nos comandar e vai falar, não, minha filha, aí não entra, vai para lá, vai para lá. Então você aprende, né, a ter esse domínio, porque você lembra que os seus corpos são veículos e que a sua mente é um instrumento da mente superior. Então ela não pode estar cheia de coisas que não correspondem à energia superior, porque a energia superior desce, eu estou falando aqui, e ela não pode estar obstruído esse canal com um filme, né? Um filme daquele cheio de cenas e você está lá todo acreditando que aquilo é verdade. Por quê? Porque a nossa mente, ela, para ser um instrumento, ela tem que estar limpa. Então todos os dias você tem que fazer o quê? Limpar. Limpar significa você entrar no seu estado de atenção, no seu estado de presença. Então você pode praticar a meditação, atenção plena, também é outra técnica que ajuda muito. Então você vai alinhando, vai estreitando e vai entrando no seu... Todos os dias você mantém o seu ponto zero, você entra nesse estado, que é um estado vibracional, onde você alinha as mentes e alinha a sua frequência interna ao seu veículo. Então aí você, as imagens que vão aparecendo, você vai deixando elas passarem, ir embora, se despedirem e tal, e você vê muita coisa que está passando, que foram coisas que você viu no dia a dia que você passou. Por quê? Porque é um reflexo, é um espelho. Então se nós não temos esse domínio na mente, isso atrasa o nosso processo evolutivo. Por quê? Porque o domínio da mente é necessário para que a energia superior possa descer uma frequência mais alta e trazer imagens ou informações, ou o que quer que seja, para a nossa mente física, para a projeção no mundo da matéria, no mundo físico. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque me veio já essa informação, né? E aí eu falei, ok, por quê? Por causa de perguntas, né, de cursos, que são perguntas também que são feitas nos cursos que eu estou ministrando e que vão ajudando também outras pessoas a perceberem certas situações, né? Então, tudo é uma informação e tudo que a gente faz, que beneficia, que nos ajuda, a gente busca também transferir para as outras pessoas. Não que tudo seja igual, né? Não vai acontecer a mesma coisa com outra pessoa, mas é uma percepção que serve para todas as pessoas, né? Por causa desse conhecimento energético, desse conhecimento dos comandos, que é um conhecimento superior. Então esse conhecimento já é um conhecimento avançado, né? De como você lidar com essas vibrações, com essas energias, e que vai ajudando as pessoas, independente do nível de consciência que ela esteja, mas ela perceber que não deve se expor a muitas informações, energia, vibração, porque o mundo está tomado. Então você entra num aeroporto, lá está, né? Você saiu de casa, vamos imaginar, você saiu, né? Acordou, aí você meditou, você sai todo tranquilo, né? Está toda a sua mente, você sente, né? A sua mente toda limpa. Aí você entra no aeroporto e não está centrado, não está consciente, não está presente.
a sua mente vai ser toda impactada com tudo que tem lá. Então aí olha para um lado, olha para o outro, começa a desorganizar toda a energia. Por quê? Porque a pessoa não está consciente e ela está na mente. Por isso que a gente fala, mantenha o foco no seu coração, no seu núcleo central, no seu ponto central, porque aí você está na energia da sua essência. Então você vai se tornando consciente, e se tornando consciente você só vai observar aquilo realmente a partir do seu, como um observador, né? E não como um participante da cena. Então você caminha como um observador, como se estivesse olhando o teatro das pessoas, né? Que vai passando no aeroporto, é um grande teatro, mas você não vai se envolver com eles. Você não vai se envolver com a cena, você não vai se envolver com as emoções deles, você não vai se envolver com nada. Você vai simplesmente ali passar, desempenhar a sua tarefa, você vai pegar o seu voo, não como um robô, não é isso, gente, mas você vai estar deslocado do envolvimento com as forças coletivas, com as emoções, com as mentes, com tudo que está lá. Então esse é o papel nosso, né, nesse trabalho de todos nós, né? Todos nós, que eu digo, justamente todos que assistem ou que estão buscando essas informações para evoluir, eles vão se tornar também, eles têm que se tornar mestres de si mesmos. Então esse é o objetivo, né? Que eles se tornem líderes e que eles então cheguem e falem, não, isso aqui eu não assisto, isso aqui eu não leio, isso aqui eu não vejo, porque eu tenho consciência daquilo que eu quero ler e que eu realmente quero assistir. E aí você vai fazer as suas escolhas conscientes e não mais baseadas na massa, ou por estímulos da mídia, do marketing, dos anúncios, de todas essas coisas que estão poluídas de informação emocional, né? Então aquilo vai te levar a consumir porque você nem sabe por que consumir. Então essas coisas, quando a gente tem consciência, essas coisas a gente percebe claramente a intenção do que está por trás, né? Aquela pessoa que te aborda e já quer te vender com a sensação de que que está te levando a algo interessante, né? Então você percebe toda a intenção da pessoa e você contorna, você não precisa ser mal educado com ninguém, mas você entra naquele modus operandi, né? Como eu falei, do observador que contorna aquela cena do teatro e continua a sua vida. Então, para limpar a mente, nós temos que fazer todos os dias esse processo de introspecção, meditação, buscando sempre fazer isso mais de uma vez por dia, né? Então, se puder fazer isso quando acorda e antes de dormir, perfeito, mas ao longo do dia também. Por quê? Porque nesse momento a gente está num momento de separação, né? De energias de um tipo, né? Mais elevadas e de outras que já não correspondem mais a essa nova humanidade, né? Então, é importante também que as pessoas se preservem dessas coisas que já não tem mais sentido, porque são energias que vão trazer sentimentos que não correspondem a essas pessoas que estão buscando transcender, né, evoluir e limpar as suas mentes. E outro ponto importante é o que você faz antes de dormir, em termos de leitura e de assistir coisas. Então, também por quê? Porque você vai levar essa informação para o sono. Então, a orientação sempre é, antes de dormir, um pouco antes, você já entrar no seu modo de baixar a bola da mente, baixar a onda, né? E entrar num modo mais tranquilo, onde você limpa a sua mente, limpa a sua vibração, lembrando que todo o nosso corpo vibra, não só o físico, né? Então todos os nossos corpos, então é importante a gente estar ali todo organizado, alinhado, para que a gente possa ter um sono profundo, tranquilo, e que, entendendo que ele também pode nos trazer revelações de muitas coisas que a gente buscou no dia, não encontrou respostas, e se a gente está num estado organizado, num estado tranquilo, a gente encontra essas respostas, e no dia seguinte elas podem vir à tona, né? E você pode receber essa informação logo ao acordar. Mas tudo isso se a gente sai dessa mente
limpa essa mente, mantenha ela organizada, mantenha ela clara e sem informações de mídia, de notícias, de coisas que impactam e que não correspondem à realidade, né? Por quê? Porque a realidade a gente já entende que a realidade é feita de energia. Energia, tudo é energia. Então isso aqui está vibrando no nível de energia, eu estou vibrando no nível de energia, as paredes estão vibrando no nível, tudo está vibrando, tudo é energia, em vários níveis de frequência. Então, aí nós, como veículos, a consciência interna, ela tem uma frequência vibracional que vai atrair as coisas necessárias para o seu processo evolutivo. Então você tem que estar sempre naquilo que você é. Então aquilo que você precisa, aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer viver, as experiências que você quer praticar, tudo aquilo está vindo para você. Vindo, que essa é a lei, né? Está vindo. Então se você não está em casa, não está disponível aqui, não chega. Porque você não está lá, não chega, não vem, né? Então, aí você está no filme, né? E eu, quando eu estava, né, esse exemplo que eu mencionei do filme, eu estava no filme só que eu estava tentando, me trabalhando internamente, tentando sair do filme, era uma loucura, meu Deus. Então, eu falo realmente por experiência que a gente tem que focar no nosso mundo interno e se abstrair completamente do mundo externo quando a gente está num processo evolutivo. Por quê? Porque você precisa de sossego, de silêncio, para entrar nas suas energias e para que elas possam se consolidar, possam se conscientizar, você vai se conscientizar delas. Então, a mistura com outras coisas gera o caos, né? Por isso que o mundo está assim, porque as pessoas querem resolver as coisas, aí pergunta para um, pergunta para outro e vai jogando energia para fora e vai virando aquelas mentes todas cheias de interferências. Então, a limpeza da mente, fundamental para nossa saúde mental. Então, nossa saúde mental, fundamental porque é um mecanismo, um instrumento que nós temos para a nossa clareza mental, para a nossa ação consciente e para a nossa vida no geral, né? Porque ela é um instrumento que nos permite caminhar nesse mundo. Então, vamos procurar manter a mente limpamente clara, né? E não recomendo que você vá no cinema quando você não estiver ainda alinhado com essas energias, porque cada filme tem um mundo de vibrações e energias, de informação, que na grande maioria não vão te ajudar, né? Obviamente que tem filmes, né? Até menciono um desenho, né? Aquele desenho do Soul, né, que tem tudo a ver com o processo evolutivo, né, que é muito bacana e que realmente vale a pena assistir para quem está num processo de evolução, porque retrata muito bem, muito interessante a forma como foi o desenrolar daquela história, do músico, tudo, né, para quem assistiu, e que ele cai num buraco, né, e ele vai parar. Ele quer voltar à vida, né? Ele morre e quer voltar, né? Então mostra também o quanto é importante a gente dar valor à nossa vida, à nossa existência aqui na matéria, né? O nosso espírito fazendo a experiência física, porque a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, né? Mas esse é um filme que mostra muito bem o outro lado, né? Então o lado das almas, né? Então ele mostra como nós chegamos, né? Conta uma história bem interessante, que traz esse processo evolutivo de uma maneira divertida, inteligente, e aí vale a pena a gente assistir essas coisas que trazem para a gente conexões com o nosso processo evolutivo. Então, quando a gente entra nessa conexão com o processo evolutivo, surgem as sincronicidades. Então, as sincronicidades são um filme como esse, né? Então, eu assisti, porque entrou numa sincronicidade, eu falei, nossa, tem que assistir isso. E aí tinha tudo a ver com o que eu estava aprendendo, vivendo. Então, essas coisas são valiosas, né? Então, a sincronicidade acontece para te levar a uma informação que tem sentido para o seu processo e que vai te levar a outra.
Então aí a sincronicidade vem para você, você vai fazer uso dela. Já um convite externo de algo que não tem nada a ver com você, de alguém que escolheu o filme e ainda a cadeira que você vai sentar, pode realmente estar em total discordância com você. E aí não existe sincronicidade, existe você achando que aquilo vai ser bom, mas você não sabe se vai ser e você está na dúvida. Então, quando você tiver esse sentimento, não faça, porque esse sentimento não é sincronicidade. Sincronicidade, imediatamente você percebe que tem a ver com você. E você vai e faz algo que aquilo está mostrando, porque é imediata a sintonia da vibração. Então vamos manter nossa mente tranquila, limpe antes de dormir sempre, limpe ao acordar, e para que a gente possa progredir. Gratidão.